243 bilhões de dólares. Esse é o valor aproximado que as reservas internacionais do Brasil fecharam no mês de março de 2020. Mas o que isso significa? Da onde vem esse dinheiro? E o mais importante, como ele afeta a sua vida? Como esse vídeo ficou bem longo, esses são os tempos para cada um dos temas abordados. O ano de 1994 foi um ano muito importante para o Brasil, porque nós ganhamos da Itália nos pênaltis da Copa do Mundo. Oi? Não foi por causa da Copa do Mundo? É por causa do Plano Real? Tá, eu vou voltar. O ano de 1994 foi um ano muito importante para o Brasil, porque no dia 1º de julho entrou em vigor o Plano Real. O Plano Real vai ter um vídeo apenas sobre ele futuramente, mas nesse momento é importante entender o que levou até o Plano Real para a gente conseguir entender um pouco melhor a situação das reservas internacionais do Brasil. Durante todos os anos 60, a dívida externa brasileira ficou relativamente estável, em torno de 3 bilhões e meio de dólares. A partir de 1968, o Brasil começou a crescer bastante. Foi a época do chamado milagre econômico. Nesse momento, a dívida externa brasileira também começou a crescer, porque nós começamos a tomar empréstimo lá fora para investir em infraestrutura aqui dentro do Brasil. Foram projetos como, por exemplo, a usina nuclear de Angra dos Reis, ou então a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica. Foram grandes obras de infraestrutura que o governo fez naquele momento para tentar impulsionar o crescimento do Brasil. E naquele momento, todos esses gastos em infraestrutura e os empréstimos que o governo vinha fazendo no exterior estavam de fato fazendo a economia crescer. A dívida externa brasileira, em 1968, era inferior a 4 bilhões de dólares. Em 72, ela já era em torno de 10 bilhões de dólares, o que o governo considerava razoável, já que a economia vinha crescendo. E junto com o crescimento dessa dívida externa que nós tivemos entre 1968 e 1972, as nossas reservas cambiais também cresceram. Elas eram de pouco mais de 600 milhões em 68 e passaram a ser mais de 4 bilhões em 72. Então a situação estava relativamente confortável. No ano de 1973, as nossas reservas cambiais eram suficientes para pagar 50% da dívida externa. Em 1973, aconteceu o choque do petróleo. Eu vou falar sobre o petróleo em um vídeo futuro, mas o que importa agora é entender que nessa época o Brasil ele era muito dependente do petróleo importado. Em torno de 80% do petróleo consumido no Brasil ele vinha de fora do país. E o choque do petróleo fez com que o barril de petróleo, que antes custava 3 dólares por barril, passasse a custar 12 dólares. Isso teve um peso muito grande nas contas externas do Brasil. Porém, nesse momento, estava relativamente fácil de conseguir empréstimos estrangeiros. E o governo brasileiro começou a tomar uma série de empréstimos para contrabalancear essa saída de capital que nós tivemos para a importação de petróleo. E a gente começou a se endividar. A dívida externa brasileira começou a crescer a ritmos nunca antes vistos. O que eram 10 bilhões de dólares de dívida em 1972 já tinham se tornado mais de 20 bilhões de dólares em 1975. Em 1977, a nossa dívida já passava de 30 bilhões, e em 1978 já eram mais de 40 bilhões de dólares de dívida externa que o Brasil possuía. Em 1979 aconteceu mais um choque do petróleo, e isso não ajudou em nada as contas externas do Brasil. Um ano depois, em 1980, o Brasil já devia mais de 53 bilhões de dólares. Mas temos que lembrar que, embora nesses 10 anos, de 1970 até 1980, a dívida externa brasileira tenha chegado a mais de 50 bilhões de dólares, as nossas reservas internacionais estavam ainda em torno de 6 bilhões de dólares. Ou seja, as nossas reservas internacionais, que em 1973 eram suficientes para pagar 50% da dívida, em 1980 pagariam apenas 13% da nossa dívida externa. Mas se você acredita que pior do que tá não fica, então presta atenção no que aconteceu em seguida. Até aquele momento, a nossa dívida crescia, mas era relativamente fácil de rolar lá para frente,
porque os juros eram baixos. Mas quando os anos 80 chegaram, os Estados Unidos estavam em crise e com inflação muito alta. A inflação deles estava em torno de 15%. Então eles subiram os juros para mais de 20% ao ano. E como a dívida externa brasileira é em dólar, com os juros americanos muito altos, nós teríamos que pagar muito juros sobre a dívida. Então a nossa dívida começou a virar uma bola de neve. Cada vez mais a gente precisava de mais dívida para rolar a dívida anterior e assim sucessivamente. Até que chegou um momento em que ela se tornou impagável. A gente chegou no limite. O ano de 1987 mal havia começado e no mês de fevereiro, o presidente da República, José Sarney, decretou a moratória da dívida. Naquele momento, devíamos mais de 100 bilhões de dólares e tínhamos apenas 7 bilhões em reserva. Quando você decide que não vai mais pagar suas dívidas, isso gera um pequeno problema. Ninguém mais vai querer emprestar para você. E foi o que aconteceu com o Brasil. Na realidade, o Brasil deu calote nos juros da dívida, mas continuou pagando o principal. Como vocês podem ver pelo gráfico, a dívida começou a reduzir no período de 87 a 91. Mas se o Brasil não estava conseguindo pegar recursos externos, como que ele estava fazendo para conseguir cumprir com todas as suas obrigações? O que bastava para o governo era imprimir moeda. Então, a partir desse momento, a inflação, que já era alta, passou a ser galopante. Então, para complementar essa nossa viagem no tempo, vamos entender o que as pessoas estavam sentindo naquele momento. Vamos olhar para os índices de inflação. Começamos a década de 80 já com 100% de inflação. Até a moratória de 87, a inflação crescia todo ano, chegando a quase 250% em 1985. Aí em 86 veio o Plano Cruzado, que teve uma certa eficácia inicial, que garantiu uma inflação anual de apenas, entre aspas, 80% naquele ano. Mas depois todo o Plano Cruzado implodiu. Mas e para as empresas e para as pessoas que precisavam de dólares nessa época? Como que ficava? Bom, se você precisasse de dólares, você ia ter que pedir autorização para comprar e muitas vezes essa autorização podia ser negada, porque simplesmente não existiam reservas para atender a todo mundo. Se uma empresa precisasse importar, muitas vezes ela não conseguiria realizar a importação porque não havia reservas no país para custear essa importação. Se você quisesse fazer uma viagem para Disney, para conhecer o Mickey, ou então ir fazer umas comprinhas na Flórida, provavelmente você não ia ter muita sorte. Então as pessoas costumavam comprar muito moeda no mercado paralelo, comprar na rua, por fora, com os doleiros. Conseguir dólar oficialmente no Brasil nessa época era uma luta. Então, em 1987, a coisa tinha degringolado de vez. O Brasil tinha dado calote na dívida, não tinha reserva, não conseguia financiamento externo e a inflação tinha disparado. Entre 1987 e 1992, o Brasil ficou negociando sua dívida com os credores externos e com o FMI. Foram vários presidentes de Banco Central, foram vários ministros da Fazenda que passaram por esse período. Até que, no final de 91, começo de 92, o acordo com o FMI estava fechado e durante o ano de 1992, o acordo com os credores do Clube de Paris também foi fechado. Então o Brasil voltou a ter acesso a linhas de crédito externas. Então, a partir de 1992, nós conseguimos voltar a pegar empréstimos externos e voltamos a aumentar a nossa reserva internacional. Em 92, as nossas reservas cobriam 10% da nossa dívida. Em 93, já às vésperas do Plano Real, as nossas reservas já cobriam mais de 30% das nossas dívidas. Foi um grande salto e isso proporcionou que o Plano Real funcionasse. No primeiro dia de existência do real, o dólar custava R$1. Mas o preço da moeda foi caindo, até que em outubro de 1994 ele custava 83 centavos. Em 1995, o Banco Central instituiu as bandas cambiais. A banda cambial nada mais era do que uma faixa dentro da qual a moeda poderia flutuar durante o dia. Então a gente ficou trabalhando em um sistema de câmbio semifixo. O câmbio não era fixo, ele podia flutuar, mas dentro de uma banda pré-estabelecida. Para manter essa banda, o Banco Central comprava ou vendia moeda no mercado. Se o Banco Central precisasse que o dólar subisse, era só ele comprar dólar do mercado. Se ele precisasse que o dólar caísse, ele vendia dólar para o mercado. Acontece que antes do Plano Real, a balança comercial brasileira era superavitária.
a gente exportava mais do que importava, então entrava mais dólares no país do que saía. Mesmo com todo aquele caos dos anos 80, a gente ainda exportava mais do que importava. Mas com o Plano Real, a nossa economia se estabilizou. E com uma moeda forte, a gente começou a importar mais do que exportar. E a nossa balança comercial, portanto, passou a ser deficitária. E uma balança comercial deficitária tira mais dólares do país do que atrai. Logo, a gente precisa fazer um esforço maior para manter as nossas reservas. E para piorar a situação, na segunda metade da década de 90 ainda aconteceram vários choques externos que causaram fugas de capitais dos países emergentes. Começou em 1994 ainda com a crise mexicana, mas depois vieram as crises asiáticas e isso afetou todos os países latino-americanos e todos os países emergentes do mundo. Portanto, essas crises fizeram com que parte da nossa reserva fosse drenada para países mais desenvolvidos. Graças a essa fuga de capital, o Brasil precisou pedir empréstimos ao FMI. O primeiro empréstimo foi feito em 1998. Os próximos 2 empréstimos seriam feitos apenas em 2001 e 2002. O Plano Real, ele vigorou de 1994 até 1999. Ele foi o plano que instituiu a moeda real. Além disso, ele instituiu novas políticas monetárias e cambiais para o país. Só que ele se encerrou em 1999 quando entrou o tripé macroeconômico. Mas toda essa história eu vou contar no vídeo sobre o real. O que importa nesse momento é que as bandas cambiais foram abolidas. Então o Banco Central não precisaria mais queimar reservas para buscar um câmbio pré-definido. Mesmo assim, as reservas internacionais não começaram a crescer, mas a nossa balança comercial começou a melhorar. Quando chegou 2002, os brasileiros tinham uma grande preocupação. Por que o Felipão não teria escalado o Romário? Ok, voltando. A grande preocupação dos brasileiros naquele momento eram as eleições e o empréstimo que o Brasil estava fazendo junto ao FMI. Aquele empréstimo foi o terceiro e último empréstimo feito pelo Brasil após o Plano Real. Desde então, nós nunca mais precisamos pegar dinheiro emprestado com fundo. Em 2003, Henrique Meirelles virou presidente do Banco Central e ele começou uma política de fortalecimento das nossas reservas. Elas cresceram tanto que em 2008, pela primeira vez, as nossas reservas representavam mais de 100% das nossas dívidas. Então, pela primeira vez, se o Brasil quisesse, ele poderia quitar a dívida externa. Não seria algo prudente de ser feito, como não foi feito. Desde então, as nossas reservas continuam sendo bem superiores à dívida externa do Brasil. Eu tentei cobrir praticamente 50 anos de história em poucos minutos. Eu sei que nesse tempo aconteceu muita coisa. O Brasil viveu uma ditadura, voltou para a democracia, a gente teve a queda da União Soviética, nós tivemos guerras, nós tivemos as crises dos países asiáticos, nós tivemos a crise no Japão, nós tivemos a crise mexicana, nós tivemos outras crises internas no Brasil que afetaram muito as políticas aqui dentro. E não dá pra gente contar tudo isso num vídeo só. Então aqui eu fiz um resumo das coisas que eu achei mais importantes para falar sobre reservas cambiais. Então, com tudo isso, acho que já dá para começar a entender para que servem as reservas. As reservas elas são uma garantia para o investidor estrangeiro de que é seguro investir no Brasil. Porque o real ela é uma moeda de segundo escalão ainda para o mundo. É a melhor moeda que a gente já teve no Brasil. Isso aí é indiscutível. Porém, ela ainda não é uma moeda forte. Moedas fortes são o dólar, o euro, a libra esterlina, o franco suíço. Esse tipo de moeda é moeda forte. E o real precisa, então, de reservas internacionais para garantir solidez para a nossa economia e segurança para o investidor estrangeiro. A gente precisa entender da seguinte forma. Imagina que você é um americano e você está tentando investir o seu dinheiro. Você pode colocar o seu dinheiro nos Estados Unidos, você pode colocar o seu dinheiro na Europa, ou você pode colocar o seu dinheiro no Brasil. A questão é, o que te garante que daqui 2, 3, 5 ou 10 anos, aquele dinheiro que você colocou no Brasil, você vai conseguir converter novamente para dólares e enviar para os Estados Unidos? Porque lembre-se, quando você investe no Brasil, você não investe em dólares, você tem que investir em reais. Então você, como um americano, quando vai investir aqui, você tem que converter os seus dólares para reais. E se você ficar muito tempo investido, você não sabe se você vai ter como converter aquele seu dinheiro de volta para dólares e enviar de volta os seus recursos em moeda forte para os Estados Unidos. E é aí que entram as reservas internacionais. As reservas, elas garantem para qualquer investidor do mundo que eles podem colocar o dinheiro deles no Brasil. Porque quando eles resolverem retirar o dinheiro daqui,
vai ter dólar na conta para mandar para eles. E é por isso que é tão importante termos reservas internacionais. No começo dos anos 90, nós tivemos que renegociar nossas dívidas, e muitos outros países emergentes também precisaram fazer isso. Os valores que vocês vão ver entre parênteses é o tamanho das reservas em comparação com o PIB. Então, no nosso caso, que temos um PIB de pouco mais de 1,8 trilhão de dólares, as nossas reservas de 343 bilhões correspondem a aproximadamente 19% do total. Como vocês podem ver, Brasil, Índia e México possuem reservas que ficam ali entre 15% e 20% do tamanho do PIB. São reservas consideradas bem robustas. A Rússia se sobressai um pouco por ser um país que exporta muito petróleo, e eles decidiram fazer umas reservas com esses recursos. Já a China, embora ela tenha uma reserva gigantesca, são mais de 3 trilhões de dólares, isso corresponde a 23% da economia chinesa. São valores muito próximos dos nossos. Como a economia chinesa é muito grande e depende muito de exportação de produtos manufaturados, entram muitos dólares na economia chinesa, e o Banco Central Chinês compra esses dólares dos bancos. Mas onde ficam esses dólares? Onde está a reserva de dólar do Brasil? Se a gente for no Banco Central, a gente vai encontrar um cofre do tipo do tio Patinhas recheado de dólares? Não vai acontecer. Com exceção dos poucos dólares que vêm em espécie para o Brasil, normalmente para o dólar turismo, os dólares eletrônicos, por assim dizer, eles nunca saem dos Estados Unidos. Eles sempre ficam numa conta em algum banco americano. Então, quando uma empresa brasileira importa um produto, ela não está mandando dólares para fora para importar. É simplesmente uma transferência de uma conta americana para outra conta americana. Essa conta estava em nome de um banco brasileiro, que estava vinculado à empresa daqui do Brasil, e esse dinheiro passou para um fornecedor lá fora, que foi quem vendeu o produto para essa empresa brasileira aqui. Então os dólares eletrônicos eles nunca saem do país. Todos os dólares que nós temos em reserva estão todos nos Estados Unidos. E o governo brasileiro investe esses dólares em títulos públicos americanos, porque são títulos considerados mais seguros do mundo. Então a gente recebe juros do governo americano pelo dólar que a gente deixa lá com eles. E é por isso que as nossas reservas possuem um custo, é o chamado custo de carregamento. O nosso dinheiro fica aplicado em títulos americanos, então nós recebemos juros dos títulos americanos. Mas no Brasil nós pagamos os juros brasileiros. Então essa diferença de juros é o chamado custo de carregamento. Quanto maior for essa diferença, mais nós estamos pagando para manter a nossa moeda, para manter as nossas reservas. Por isso é muito válida a discussão de quanto deve ser o limite das nossas reservas, até quanto nós podemos ir. Porque se a gente tiver uma reserva muito maior do que a necessária, nós estamos gastando muito para mantê-la. Porém, nós não podemos ficar sem reservas. Por isso, sempre que algum político vem com a ideia de vender as reservas para fazer algum investimento em infraestrutura ou qualquer outro tipo de investimento, os economistas saem correndo das suas tocas para defender as reservas internacionais. Então, em resumo e para finalizar, o Brasil passou por muita coisa para chegar onde a gente está. Foram bons momentos de crescimento e muitas crises. Nesse momento, inclusive, nós estamos vivendo outra crise. Só que agora, nós temos a robustez das nossas reservas internacionais. As nossas contas externas estão muito bem posicionadas para colocar o Brasil numa rota de crescimento muito rápido. Se você for um empresário que precisa importar ou exportar, você vai ter acesso à moeda estrangeira. Se você for um turista querendo conhecer outro país, ou se você vai comprar um produto importado, você vai ter acesso a tudo isso. Porque nós temos reservas internacionais que nos dão um colchão de liquidez e de robustez para a nossa economia. Então nós estamos muito seguros, economicamente falando hoje, e preparados para voltar a crescer. As reservas internacionais, elas são uma garantia para o estrangeiro investir no Brasil, mas também para o brasileiro, de que nós vamos continuar conectados ao mundo. Pessoal, eu agradeço muito vocês terem ficado até aqui. Peço que vocês curtam esse vídeo, dão um joinha, compartilhem com seus amigos e até a próxima.